Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Hubble Explica, né? Hoje a gente vai resolver o problema 20 do capítulo 6 do Halliday, volume 1. O problema está dizendo o seguinte: um trenó com um pinguim, o Halliday adora pinguins, né? Pesando 80 newtons, está em repouso sobre uma ladeira de ângulo 20 graus com a horizontal, esse θ aqui. Entre o trenó e a ladeira, o coeficiente de atrito estático é de 0,25 e o de atrito cinético 0,15. Qual o menor módulo da força F que impede o trenó de deslizar ladeira abaixo? Bom, se eu quero impedir o trenó de deslizar ladeira abaixo, isso implica em dizer que a minha força de atrito ela tem que apontar para cima, uma vez que a tendência de movimento do sistema agora está para baixo. Então, a força de atrito é sempre contrária à tendência de movimento. Bom, para baixo, a gente tem a componente X da força-peso, que está aqui. Então, essas são as forças horizontais sobre o meu sistema. Bom, a gente pode fazer aqui um eixo horizontal, que aí a gente sabe que esse cara ele aponta para cima, né? Então, um eixo aqui, o meu eixo X aponta para cima. Opa, esse aqui volta para onde estava. E eu tenho um eixo Y que está assim. Opa, cadê? Está aqui. Perpendicular ao meu eixo X sempre, né? Então, olha, a força-peso, na verdade, ela sempre aponta para baixo. Então, eu não vou colocar força-peso aqui, mas ela sempre aponta para baixo. Eu tenho uma componente dela que aponta para Px, que aponta aqui ao longo do eixo negativo desse eixo X, e tem uma componente que está aqui, no eixo vertical Y. Então, está aqui 2, vamos botar essa aqui de verde. Esse é o meu PY e esse é o meu PX. Muito bem, então vamos lá. Eu quero saber a menor força. Ora, eu sei então que a força F mais a força de atrito tem que ser igual ao meu PX. Então vamos lá. Como eu disse, isso aqui é a letra A. A força F mais a força de atrito deve ser igual a Px, para que o sistema se mantenha em equilíbrio estático. Logo, a minha força F é Px menos a força de atrito. Substituindo aí, minha força F vai ser P seno θ. A gente tem uma videoaula aí que explica por que no plano inclinado o Px é P seno θ menos força de atrito, micro vezes a força normal. Naquele caso, a única força vertical é a componente do peso. Então, se você não sabe isso, assista a nossa videoaula aí sobre plano inclinado. Muito bem. Aqui eu posso colocar o peso em evidência e nós teremos seno θ menos mi cosseno θ. Muito bem. Substituindo aí todos os dados, a gente pode fazer a nossa conta, que vai ser, vamos lá. Bom, seno de θ, o ângulo é de 20 graus, então 20 vezes seno, menos 0,25, que é o coeficiente de atrito, vezes 20 cosseno, isso tudo vai dar 0,107, vezes o peso, então eu tenho mais ou menos 8,57 newtons. Então, a minha força F vai ser 8,57 newtons para este caso aí. Bom, na letra B, provavelmente ele está pedindo a mesma coisa, só que para o caso deslizando para cima. Então, vamos lá.
Qual o menor valor de F que faz o trenó começar a subir a ladeira? Bom, então, esse aqui é o que trata da máxima força de atrito estático do meu sistema aí, né? Então, eu vou ter agora o meu trenó tendendo a se mover para cima. Logo, a minha força de atrito estático tem que estar para baixo, para ele ficar na iminência de movimento. Então, agora, ó, Px mais força de atrito tem que ser igual a força F, né? Eu estou na condição ainda de iminência do movimento. Então, vamos lá. Na letra B, a minha força F tem que ser igual a Px mais a força de atrito. Ora, eu sei que Px é P seno θ mais μ vezes a única componente vertical, que é o P cosseno θ. Colocando em evidência, nós teremos P que multiplica seno θ mais μ cosseno θ. Então, vamos lá. A minha força F, então, será... Vamos substituir todos os dados para resolver essa questão. Então, eu vou ter 20 seno mais 0,25 vezes 20 cosseno 0,57. Isso vezes 80 newtons. Isso deu 46 ponto... Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver. Só conferir aqui a nossa continha aqui no histórico. Seno de 20 mais 0,25 vezes cosseno de 20. Está aqui. Isso aqui vezes 80 newtons, que é o peso. Tá certo, tá tudo certinho. Dá aproximadamente 46,16 newtons. 46,16 newtons. Depois você pode ir lá pegar o seu livro, né, para conferir essas respostas, mas está certinho aí, eu garanto. Bom, por fim, na letra C, agora vamos ver o que ele está querendo aí. Na letra C, o enunciado diz que pergunta qual é o valor de F que faz o trenó subir a ladeira com velocidade constante. Agora, a gente tem uma diferença, que agora há movimento. Então, agora eu sei que tem movimento. Se eu sei que tem movimento, eu não posso usar mais o atrito estático, eu tenho que passar a usar o atrito cinético. Bom, a situação no diagrama de forças é a mesma aqui, porque a tendência, ele sobe, desculpa, vamos lá, subir a ladeira. Se o trenó está subindo a ladeira, então a minha força de atrito tem que estar contrária à minha força F, contrária à tendência de movimento. Então, eu terei aqui a seguinte coisa. Como o meu sistema está com velocidade constante, então eu sei que a resultante de todas as forças é o produto da massa pela aceleração. Isso vai ser zero. Por quê? A velocidade é constante, então meu sistema não tem aceleração nenhuma. Bom, para cima aponta a força F, para baixo aponta um Px e força de atrito. E isso tudo, então, ao invés de ser massa vezes aceleração, isso tudo é zero. Muito bem. Então, a minha força F é igual a Px mais força de atrito. Você pode até pensar assim, pô, mas isso é exatamente igual a isso aqui, ó. É exatamente igual a essa linha. Sim e não. Sim, porque realmente eu tenho as mesmas forças. Não, porque aqui eu tenho movimento. Então, essa força de atrito, ela não é mais estática. Ela é uma força de atrito cinético. Logo, o meu F vai ser peso que multiplica seno θ mais μ cosseno θ. Ora, então a minha força F agora vai ser, vamos lá,
a minha força F será, então vamos lá, 20 seno θ, mais, agora é 0,15 vezes 20, opa, perdão, pessoal, estou errando aqui o teclado, 20 seno θ, mais 0,15 vezes 20 cosseno θ. Isso dá isso aí, vezes 80 newtons. 38,64 newtons. Então, tá aí a força F que faz o meu trenó subir com velocidade constante. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí e até a próxima.